crescimento integral da igreja. Você sabia quais são as 4 dimensões para o crescimento sustentável de uma igreja? E você entende como a igreja ser um organismo vivo, sadio? Fique comigo, nos próximos minutos iremos responder a essas e outras perguntas. Graça e paz, sejam muito bem-vindos aos seus primeiros passos. Na aula de hoje, iremos tratar sobre o crescimento integral da igreja. É um desafio contínuo entendermos o propósito, esse princípio do crescimento e a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, de forma que a igreja ela cresça de forma sustentável, de forma sadia, de uma forma ativa, porque é da vontade do Senhor, sim, que a igreja ela se desenvolva. Desde Gênesis, quando Deus disse ao homem e à mulher, cresçam, multipliquem, sejam fecundos, e essa ordem ecoa para todos nós e também para a igreja do Senhor. Existem 4 dimensões que a igreja ela deve trabalhar para o crescimento sustentável, criado pelo teólogo porto-riquenho Orlando Costas. E a gente vai analisar aqui ponto a ponto. A primeira delas é o crescimento orgânico. A palavra orgânico vem de organismo, que é um crescimento de dentro para fora, um crescimento interno. E na letra A, vemos aqui os fatores que dão sustentação ao crescimento dentro do crescimento orgânico. Ou seja, é a forma como a igreja se relaciona internamente, desenvolve seus ministérios, com a sua liderança, quais são os seus trabalhos, de forma de dentro para fora. Quando a gente olha as cartas que Paulo escreveu à igreja primitiva, a gente vê claramente, cada igreja ela tinha uma peculiaridade dentro do seu contexto. Tem uma forma de liturgia, a gente pode ver em 1 Coríntios 14, 26, uma teologia, quando a gente vê em Atos, capítulo 2, verso 42, e também na forma de governo, de administração, em Atos 14, 23. Então a gente precisa bem se atentar a esses fatores que dão sustentação ao crescimento. Na letra B, vemos a comunhão entre os irmãos. Será algo que era destacado na igreja primitiva, e a Bíblia descreve isso com muita ênfase, era a comunhão, era a unidade da igreja. A gente pode ver claramente em Atos 2, 44, 46, e eu quero ler junto com você essa passagem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a gente vê claramente como esse texto é escrito no plural. Vendiam, oravam, partiam, estavam juntos, pensavam de forma unânime. Embora cada ser humano tenha a sua particularidade, tenha a sua personalidade, em alguns contextos um ponto de vista diferente, mas a igreja primitiva era vivia nessa comunhão, nessa bênção da unidade. Esse era um dos fatores dentro do crescimento orgânico que fazia com que a igreja primitiva crescesse, prosperasse, não apenas inchasse. Inchar é diferentemente de crescer. Crescer, você cresce de forma sustentável, saudável. E era assim que a igreja primitiva avançava, e a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, através da comunhão e também da forma como ela se organizava internamente. No segundo ponto, nós vemos o outro ponto importante, que é o crescimento diaconal. Na verdade, o que é o crescimento diaconal? A palavra diaconal, ela vem do original de ser servo. A igreja, ela precisa viver a intensidade do serviço que Deus comissionou e ordenou para todos nós. Servir as pessoas, servir a comunidade mais próxima, servir as pessoas carentes, de alguma maneira, ações sociais, projetos de ações sociais, de forma que a gente possa atender a aflição, a dor humana, os anseios, as necessidades que muitas vezes o próprio Estado ele não consegue atender, mas a igreja ela atende. O Estado não consegue ir a determinados pontos, mas a igreja local, a igreja daquela comunidade, por mais longínqua que ela possa ser, e a situação de miserabilidade, qualquer que seja, mas a igreja ela vai, a igreja ela alcança. Porque, irmãos, como podemos ver aqui no tópico B, a fé sem obras é morta. Nós temos que praticar, demonstrar em gestos de amor aquilo que nós cremos. Não podemos ver um faminto, como o apóstolo Tiago diz, um faminto, e apenas orar e dizer Deus abençoe e vai embora, senão também repartir o pão com ele ou abençoar aquele irmão. Precisamos viver o evangelho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o amor, ele é prático, ele é passado em ações. E nós temos essa imensa responsabilidade da evangelização e a ação social, que são dois ministérios que andam juntos, e é muito importante que uma igreja
ela tenha esse olhar para a evangelização, para a ação social, para as missões, de forma que atenda a comunidade naquele contexto em particular. A conscientização social na letra C, para que isso se torne em prática. A igreja primitiva, ela cantava, ela orava, ela jejuava, se reunia no templo, mas também, como lemos aqui, ela repartia o seu pão. A Bíblia diz que não havia entre eles alguém que padecesse necessidade. Nós precisamos analisar bem o bairro em que estamos inseridos, se é um bairro cuja muitas pessoas estejam na linha abaixo da pobreza, muitas pessoas estão passando até necessidade, privações, roupas, mantimentos, entre outros campos que a gente possa atuar. Então, como fazer um projeto social para atender aquelas crianças? Então, a igreja, é importante observar, não é uma ONG. A igreja é o organismo, o corpo de Cristo, mas também é nossa parte, nosso dever, alinhado com a pregação do evangelho, com a evangelização, com a oração, com a adoração a Deus, o culto. Também é importante exteriorizarmos esse amor, atendendo o povo, atendendo as pessoas. O terceiro ponto é o crescimento conceitual. Então, está muito ligado à convicção de fé. Na letra A, nós podemos ver o primeiro ponto, que é conhecer o conteúdo da fé. Ou seja, conhecer a nossa identidade, conhecer o nosso real propósito. E isso nos levará à maturidade. A igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, como vimos no tópico anterior, no partir do pão e nas orações. O cristão, ele tem que ter esse conhecimento profundo, essa maturidade, tem que ter convicção, não pode ficar em cima do muro. Somos cristãos, pequenos cristos, estamos aqui para cumprir o nosso propósito e não podemos andar em cima do muro, mas precisamos ter convicção e conhecimento da nossa fé, entender o propósito pelo qual nós fomos chamados. E na letra B, temos um outro tópico que diz: quem conhece as bases da fé compreende o papel da igreja. É importante, irmãos, termos conhecimento da base da palavra e ir avançando. Há muitos cristãos que, infelizmente, têm tempo de igreja, mas não conhecem a base do evangelho. Talvez não tenham dificuldade de explicar o plano da salvação, explicar qual é a sua função como igreja, como corpo de Cristo, o seu papel na sociedade. Então nós precisamos estar bem fundamentados, com bases sólidas, doutrinados, firmes, para que possamos sim colocar isso em prática e compreender o nosso papel. E a letra C, esse conhecimento e maturidade, eles andam juntos. Quando o apóstolo Paulo ele fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, veja o que ele diz: porque eu sei em quem tenho crido. Então ele fala de tudo aquilo que já temos explanado aqui, de convicções, fundamentadas nas escrituras. Conhecimento e maturidade andam de mãos dadas. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você se dedica a ela e também a obedecer, quanto mais você participa na sua escola bíblica dominical, momentos como esse, como dos primeiros passos, do estudo bíblico, quanto mais você estimula isso, mais a convicção vai vindo, mais a maturidade você vai adquirindo no Senhor e você vai crescendo e gerando frutos. E o último tópico, o quarto, é o crescimento numérico. A importância do crescimento numérico, como vemos aqui na letra A. Então, como falamos aqui bem na introdução da aula, Deus criou o homem para crescer. É importante sim o crescimento orgânico, é importante sim o crescimento diaconal, servindo as pessoas, é importante sim o crescimento conceitual, estar firme na base, nas escrituras, com convicção, manejando bem a palavra da verdade, um obreiro aprovado, para que não tenha vergonha dos que envergonhar, mas, acima de tudo, e a igreja precisa entender que ela precisa crescer em números também. Então, não é diferente. Deus quer que a gente saia daquele marasmo, digamos assim. Já ouvi testemunhos de que irmãos desejavam que a igreja permanecesse com a mesma quantidade de membros de há 10 anos atrás. Os 200 membros, 250 membros, porque estava muito bom, estava entre amigos ali, mas essa não é a vontade de Deus. Então, a gente vê claramente no ponto B, a igreja modelo, a igreja primitiva, escrita em Atos, que ela crescia. Na primeira pregação de Pedro, se converteram 3.000 irmãos. Na segunda, 5.000. E a Bíblia fala que aquilo iria se multiplicando. A cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então é muito importante a gente se preocupar também o crescimento em números, né? Eu desejo, você deseja. Devemos ansiar por isso, de que mais e mais pessoas, famílias, amigos, conhecidos, possam juntos conosco participar do mesmo corpo, congregar e glorificar ao nome do Senhor. E a letra C, o crescimento e doutrinamento. Os que se uniam à igreja eram ensinados e doutrinados na fé cristã. Por isso, aqueles cristãos tinham um crescimento equilibrado. A igreja era comprometida com o reino, por isso era forte e abençoada. Ou seja, ela crescia na doutrina, no discipulado, e havia um crescimento também numérico, que anda lado a lado. É um crescimento que o próprio Deus, nessas 4 dimensões, quando a igreja começa a trabalhar, Deus vai dando graça, sabedoria, vai dando frutos, e Deus vai multiplicando e crescendo a igreja. Portanto, Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, comente aqui, deixa alguma dúvida, alguma opinião, que você entendeu, compartilha, deixa aquele like e que Deus abençoe
abençoe e até o próximo encontro.